Ele não Cara, seria. um bom ponto. Deu um estalo aqui de uma coisa que você falou e eu vou voltar um pouquinho para trás. O Campelo, no período dele como presidente, ele também centralizou o futebol na mão dele. Sim. E, inclusive, tem uma entrevista que o Fred Lopes me concede em 2019, que ele fala que o motivo dele ter aberto com a gestão do Campelo, palavras do Fred Lopes, tá? De que o Eurico negociou, o Campelo negociou a venda do Paulinho a portas fechadas à margem de todo mundo. Ele achava aquilo inconcebível e aí ele entregou o mandato dele e saiu fora do Vasco. Até ameaçou não. Ia colocar a candidatura dele pela Avante, né? E acabou desistindo. Enfim. Depois ele apoiou o Campelo, doutor. Que eu achei estranho também. Agora ele se afastou da política, que mas ele acabou no final. E é um cara muito bacana, eu gosto do Fred, um cara gente boníssima. Sim, mas... e aí, só pra te passar a minha linha de raciocínio. Eu já ouvi do Fred isso. E o Campelo realmente, ele acabou com o cargo de vice-presidente de futebol, que o Vasco, ele trouxe já no finalzinho, trouxe o Zé do Táxi de volta, o Zé Luiz Manuel, mas na gestão dele, Zé Luiz Moreira, perdão. Na gestão dele, ele meio que acabou com o vice-presidente de futebol e o Salgado também. E você mesmo disse que o primeiro ano dele, ele se fechou ele com um pássaro e blindou o clube do resto. Por que você acha que acontece no Vasco? Porque o Salgado, especificamente, ele não via ninguém dentro ali com poder, né, de vice-futebol. Para ser... competência para ser o VP de futebol. Na verdade, vamos ser claro, a linha do Vasco, sempre do passado, sempre achava que o VP de futebol teria que ser um homem com dinheiro para poder, num socorro, como o Zé Luiz fez muitas vezes. Por isso que ele foi VP de futebol algumas vezes, né? Até porque, se você pegar o histórico dele como VP de futebol, é ruim. Entendeu? Sim. Bem ruim. Mas foi um cara que sempre socorreu financeiramente o clube. Então vinha nessa linha. E o Salgado, para mim, é errado, tá? Você botou... Porque, cara, olha só, o presidente, ou ele tem que acompanhar de perto, né? Acompanhar, ou ter uma pessoa da confiança dele para ser o elo, né? Entre o administrativo e o exatamente. E naquela oportunidade lá, até que a gente lá, naquele ano que a gente caiu, eu falei, cara, falta alguém, porque o Pássaro tinha todos os poderes, mas ele não era do campo. E também não era um cara que conhecia o clube. Então tinha que ter alguém ali para falar a língua do jogador, entendeu? Para falar a língua do jogador. Eu não conheço o trabalho assim, mas o Ricardo Rocha, por exemplo, que tinha que ser alguém ali cara de brilho ali, porra, para puxar o jogador, que muitas vezes tem que ter, cara. Tem que ter. O jogador, você vê algumas situações que, porra, o cara parece que entra fora de sintonia, cara. E não pode, porra. Ele aí tem que estar 100% ligado, desde o início do jogo, porra. Entendeu? E aí foi o que eu te perguntei. Então, na tua opinião... Aí tá, você falou do Salgado e do Campelo. Por que tu acha que ele centralizou na mão dele? Porque também não tinha ninguém. Foi só no final que ele botou o Zé Luiz. Quando precisou de um dinheiro para socorrer salário atrasado, diga-se de passagem. Exatamente. Você vê que a escolha não é por competência técnica, é por algum interesse. O Dieguinho, a verdade é o seguinte, o futebol sempre foi futebol, né? Sempre foi o grande brinquedo. Então todo mundo quer estar perto do futebol, né? Então, na verdade, o presidente, né, se preocupa porque ninguém xinga vice-presidente, né? Todo mundo xinga o presidente, né? Quando não dá certo, é o presidente que é... Mas não tem como o cara, num clube, comandar tudo, não tem como. O Campelo foi centralizador e eu acho que o Salgado também. Com o futebol também. Também. O Salgado até, na verdade, é o seguinte, ele confiou demais em quem ele botou.
E aí era o que o... Mas eram os dois. E o tal do comitê do futebol, com todo respeito, bizarro. Botaram uma galera lá que não tem nada a ver com bola. Acho que era mais só pra falar que existia. E era um negócio bem verdade, bizarro. O comitê não existia. É bizarro. Era só pra... Aquilo ali foi uma para acalmar politicamente os grupos que cobravam. Então vamos fazer um comitê, mas sem peso nenhum. E aí você vê como é que as coisas são feitas de certa forma pra atender o interesse do um, do outro. Pô, vamos dar uma cala-boca na galera ali que tá reclamando. E eu acho que a SAF vem pra acabar com esse amadorismo bizarro que existia dentro do Vasco da Gama. Graças a Deus.